Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nerd Fiction e hoje estou aqui com o Edson para falar sobre For All Mankind. Fique ligado. Olá pessoal, estou aqui Edson Santos com o Almirante Navarro. Nós vamos comer uma maçã agora, falando de For All Mankind, a série original da Apple TV Plus sobre viagem à Lua e um pouco mais além. Na verdade, eu consideraria uma série sobre universo alternativo em que o ser humano que chega à Lua, o primeiro ser humano que chega à Lua não é um americano e sim um russo. E isso muda toda a história da corrida espacial, desde 1969 até atualmente, segundo a série, 1990, alguma coisa, que foi o terceiro ano. 95. 95. Para ser mais preciso. Então é isso. E aí provavelmente vai dar mais um pulo de uns 10 anos agora na quarta temporada, né? Bom, já vamos soltar um alerta de spoilers. E a quarta temporada começa em 2003 com uma revelação surpreendente até, né? Vai começar ali que a gente achava que o personagem tinha morrido, de repente ele aparece lá na pátria mãe Rússia. Exatamente. Mas será? Eu acho que não vale a pena dar todo esse spoiler logo de cara, não, né? Deixa o pessoal pensar. Tá bom. A maior dificuldade que eu vejo de For All Mankind é o acesso. Por quê? Quando você tem... como ele está na Apple TV Plus, nem todo mundo tem. E a dificuldade não é o valor, porque o valor é pequeno. Hoje, na data de hoje que a gente está gravando, é R$ 9,90 por mês. É o mais barato que tem, não tem mais barato que isso. Tem o mesmo preço, mas nenhum outro streaming é o mais barato que isso. Mas ele não funciona em todos os dispositivos. Por exemplo, celular Android, tablet Android, não funciona. Eu não sabia. Se você tem algumas televisões da Samsung, não funcionam. Né? Eu sei que funciona na televisão da LG, funciona na televisão Roku, funciona no Fire TV Stick e no Chromecast de quarta geração. De terceira, segunda e primeira geração, não funciona. Resumindo, fica ligado, vê se você consegue por R$ 9,90, um mêsinho, você assiste 30 episódios, são 3 temporadas de 10 episódios, de For All Mankind. Lembrando que esses episódios, na verdade, esses 30 equivalem a mais de 60, porque os episódios têm 1h10, 1h20, 1h40. Cara, é um absurdo, isso é um telefilme. É verdade, né? Isso, e por R$ 9,90 fica mais barato que alugar uma fita. Exatamente, vale um mêsinho, porque você vai, olha, eu acho que você vai adorar essa série é muito bem escrita, tá? O criador da série é o Ronald D. Moore, junto com o Ben Nediv. O Ronald D. Moore é conhecidíssimo, né? Amigo nosso, em Star Trek, tá? Se você olhar, tá em Star Trek, em vários episódios, tá em Voyager, tudo bem? Ele aparece em Deep Space e mais do que isso, né? É o Ronald D. Moore que trabalha com quem? Ele criou o quê? Ele criou Battlestar Galactica. Na verdade, a nova versão de Battlestar Galactica, ele é o cara, Ronald D. Moore. Mas o Ben Nediv também não fica atrás. Ele trabalhou com Umbrella Academy, ele fez Fargo, ele fez American Crime Story. Espero que só a primeira temporada. Por quê? Porque as duas outras, a segunda é melhor não ver. É só com a primeira. Você está falando do Umbrella? Não, do American Crime Story? American... Eu não assisti a primeira temporada. Então vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, muito bem. Então é isso, cara. Olha, For All Mankind tem um super elenco. Super. Quando eu digo super, é super mesmo. Você começa pelo ator principal, que está em todas as temporadas, que é o Joe Kinnaman, que é o Ed Baldwin. Herói de guerra da Coreia. Herói de guerra da Coreia e conhecido como Flag. O Flag do Esquadrão Suicida. Isso, Rick Flag também é o Robocop do filme do Padilha. Exatamente. Aí nós temos a esposa de Joe Kinnaman, que também aparece direto, que é a Chantel Van Santen, que é a Karen Baldwin. Isso, também conhecida como esposa do McCoy, no The Boys. Exato, no The Boys. Ela também está no Flash, ela é recorrente no Flash. E, é triste, essa é a terceira temporada, se você está assistindo, tem pedaços, né, que você olha essa moça e você fala, poxa, que chato, hein? Né? Não vamos dar muito spoiler, não vamos dar spoiler nenhum, mas, cara, muito boa, super boa atriz, ela aparece no episódio de maneira brilhante, nas 3 temporadas, ela é um pivôzão de história, entendeu? Vamos começar a falar com ela, a história dela, que ela começa como esposa do astronauta. Sim. Que é, para quem não sabe, a NASA, né, a primeira temporada de For All Mankind, depois a gente volta para os personagens,
ele quase que os eleitos, né? Parece que você está vendo os eleitos de uma jeito um pouquinho diferente. E uma da parte muito importante que tem ali são os parentes dos astronautas. Principalmente as esposas. As esposas eram uma atração. Né? Porque elas que criaram um grupo que uma cuidava da outra. Enquanto o marido estava em uma missão, na Lua, em volta da Terra e tudo mais, uma cuidava da outra, pegava o filho da outra, levava para a escola, então, e entre essas coisas assim fazia. E a Kelly era a principal. A Karen era a principal. Ela era a cabeça do grupo. A cabeça desse grupo que uma cuidava da outra, né? Mas é uma série que deixa a mulher assim, dá um salto quântico na história, né? Elas passam de não protagonistas para protagonistas. Exato, que aí entra os próximos personagens, que é o gordo, né? O gordo, como é que é o nome dele? É o Gordon. É o Gordon Stevens. Gordon Stevens, cara, que também tem bastante espaço na primeira e segunda temporada. E viram dos heróis, né, dos episódios, junto com a esposa também, que era pilota. Exatamente. Era pilota. E também pega e tem um brilho gigante na primeira e segunda temporada. Aí. Né? E ela é importante também na história real, porque como piloto, ela foi parte do Apollo 13, né? Sim. Que foi uma iniciativa real que aconteceu para mulheres serem astronautas. Nos Estados Unidos pegaram um grupo de mulheres piloto e fizeram os mesmos testes que os astronautas da NASA. E elas passaram em todos os testes e até mesmo melhor do que os homens. Porque você, como não sei como você sabe como biólogo, que a mulher aguenta mais a pressão da gravidade do que o homem. E dor. E tem uma vantagem muito importante para ir para o espaço. As mulheres são mais leves. Sem dúvida. Porque quando você vai para o espaço, cada quilo conta. E conta muito. Aí você tem uma pessoa de 80 quilos e uma pessoa de 50 quilos que tem a mesma formação, consegue fazer a mesma tarefa. Por que você vai gastar 30 quilos a mais? Exatamente. Agora, você falando das mulheres, essa série realmente foca em mulher, cara. Porque se você parar para pensar, nesse programa aparece um monte de mulheres, óbvio, mas você tem a Ellen Wilson, que é a atriz Jodie Bamford, que acaba virando presidente dos Estados Unidos, cara. Exatamente. Quer dizer, olha o poder dela, sem contar também a discussão de sexualidade, aí que eles exploram muito bem a estrutura sexual, né? De uma maneira bem bacana. Nós temos também a Margot Madison, que começa como aprendiz do Von Braun. Né? Ela é aprendiz, ela é fã do Von Braun. E o Von Braun adora ela, né? Esse é o ponto. Aí acontece umas reviravoltas na série, você vê que a relação não era tão saudável assim. Sim. No final das contas. E ela acaba virando tanto... Na verdade, tudo relacionado a ela é discutível, né? Essa história de saudável é complicado, porque ela vai no tranco e barranco, acaba tendo um destaque absurdo, sim, mas tudo relacionado a ela é complexo. Exato, e ela subiu na NASA como chegou até a ser diretora da NASA, mas para isso ela precisou usar um artifício, né? Exato, quer dizer... Até mesmo chantagem para subir no poder, chegar ao topo da NASA, ser diretora da NASA. Mas ela é muito importante. Eu acho que a NASA não chegaria em 95 na missão para Marte sem ela no comando. Não chegaria. Ela é porreta de dar ordem, de ter estratégia para conseguir as coisas. Ela é ótima nisso daí. Ela é absolutamente decidida. Ela é decidida. Se ela botou uma coisa na cabeça, ela vai cumprir. Aí nós temos também uma outra atriz negra maravilhosa, que é a Chris Marshall, que é a Danielle Poole. Oh, Danielle Poole, minha favorita, Cara, que atriz é aquela? Que coisa. Ela também é uma das primeiras do programa espacial. Sim, ela também é da Apollo 13, né? Exatamente. A Wilson é a Combs, né? Não, praticamente todas que a gente apresentou são do projeto. Sim. Né, gente, depois a gente vai falar de outros que não foram dessa Apollo 13, mas a Danielle... ela me lembra muito a Uhura, porque uma mulher negra, chega um momento que tem na série, eles têm que escolher quem vai ser o chefe da missão, e tem ali a lista de todo mundo que já foi chefe líder de missão, só ela que não, e escolhem o Gordon, o Joe, o Ed Baldwin, escolhem o Baldwin de novo, né? E ela tem que chegar no Baldwin e falar assim, e aí? E eu? Cadê eu na fila do pão? Também mereço. Só que nisso ela acabou inventando a Terceira Guerra Mundial. Simplesmente isso. Maravilhoso. E ela depois consegue fazer um feito fantástico, que foi a primeira mulher, a primeira terráquea, efetivamente, a pisar em Marte. Né? Então, isso é discutível.
Porque tanto ela como o russo, os dois estavam brigando. O russo foi um sacana, ele estava lá de favor. Os dois brigaram e os dois caíram em Marte. Que foi legal. Não, a ideia foi legal, mas o russo foi um puta sim. calhorda, né, meu? O cara terrível. Mas vamos lá, vai. A série, extremamente inteligente. Muito. Explora uma história paralela que seria, se a gente não tivesse vivido a história real, você fala, cara, isso é plausível, porque eles fazem um paralelo com o real, né? E o mais importante é que eles usam fatos reais, né? Eles usaram a destruição do Boeing da Korean Airlines pelas forças soviéticas. Eu nem preparei, se a gente for fazer, é uma lista imensa. Não, sim, mas né? isso aí é rápido, né? Eles usaram o atentado de Oklahoma, que não foi em Oklahoma, mas foi no mesmo ano, entre outras coisas, como paralelos da vida real. Então, você vê o fato está chegando na sua frente e você fala assim, não, a gente tem que evitar e não consegue evitar porque já aconteceu e é real. E é isso que é o legal desse tipo de história, que eu gosto de história alternativa, que ele faz esse paralelo. E você fala assim, poxa, quer dizer que a gente podia estar assim? Agora, me conta, podia estar assim. Podia estar sim, podia estar sim. Podia estar sim. E não precisava o astronauta russo, né, soviético, ser o primeiro a chegar na Lua. Eu acho que aí, vou ser honesto, cara, pensando como humanidade, pouco importaria quem foi o primeiro. Não importa. Entendeu? Nem que fosse, né, quando a gente vai ver, um cara da Coreia do Norte, sabe? Que eles mostram, né? Sim. Mas nem que fosse um cara da Coreia do Norte. O importante é, o ser humano chegou lá primeiro. E isso desenvolveu no ser humano uma coisa que eu acho até saudável, que é a competição. Tá? Não é porque é competição que é ruim. E a competição fez crescer o programa espacial, fez o ser humano se mover e fez a tecnologia melhorar. Tanto é que eles conseguem energia limpa com o Hélios 3. Exato, tem energia limpa, em 80 e pouco já tem carro elétrico, funcional, coisa que a gente não tem tão funcional. Provavelmente era a sequência correta do processo. Exatamente. A gente não teria tanto motor a combustão do jeito que tem hoje. Tanta queima de combustível, né? Exato. E isso causa um problema sério nos Estados Unidos, que a indústria de petróleo lá acaba chegando próximo à falência. Exato. Né? E isso e acaba revertendo em coisas, por exemplo, não há guerra do Golfo. Sim. Porque a guerra do Golfo basicamente atrás de petróleo. E eles são tão inteligentes que eles colocam é o Elon Musk que eles estão representando isso. Lá. O Musk. É o Musk. É um misto de vários multibilionários que têm ideais e às vezes eles seguem cegamente esses ideais, né? A gente pensa hoje no Musk porque o cara queria ir para Marte e o Musk quer ir para Marte. Mas não é só o Musk. É o Bezos também. É o Bezos, né? Mas não só eles. O Steve Jobs. Steve Jobs, é verdade. O Sergey Brin, do Google. Então são eles que têm aquele ideal naquela época, final dos anos 90, começo dos anos 90, mas para mais crise, começo dos anos 2000, que vão ter esse ideal, que vão construir hoje, que estão principalmente as Big Techs, né? As empresas hoje que a gente fala, Google, Facebook, Apple, entre outras empresas, que no caso usou a tecnologia para chegar em Marte. Chegaram em Marte na década de 90. Na década de 90. Né? Isso mostra que, muito provavelmente, se essa série continuar mais 2 anos, eles vão chegar na nossa época muito acima de tecnologia. Que eles teriam que criar uma ficção científica progressista no sentido muito melhor do que estamos hoje. Que vai ser agora a 4ª temporada, que começa em 2003. Exato. E eles têm que estar melhor do que a gente já está hoje em tecnologia. Sim. Já está, né? Já está. E em 2003, que a União Soviética não caiu. Sim. Você sabe que era isso que eu ia discutir contigo, né? Com a chegada da União Soviética primeiro, né, na Lua, e essa corrida toda ia mudar totalmente a estrutura de mercado da União Soviética. Uma das coisas que causou a ruptura da União Soviética foi a corrida espacial. Sim. Além da corrida armamentista, claro. Por quê? Porque eles investiram muito dinheiro para competir com os americanos e não chegaram lá. Os americanos tinham mais dinheiro e quando chegaram lá na Lua, pararam. Tanto que desde 69 a gente não vai para a Lua. Por que pararam? E eles deixaram isso claro na série. Porque os russos perderam a corrida e falaram, puta, eu não vou atrás, eu não quero ser o segundo. Né? Coisa que o americano, quando perde no universo paralelo a corrida, ele fala, não, agora, mesmo sendo o segundo, agora a gente tem que criar um novo objetivo. A gente tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro em algo. Exato. Né? E aí eles vão nessa competição. Mas a ideia é genial, porque... Tudo bem, não vamos generalizar um grupo, um povo, falar, pô, eu não vou mais participar. Mas foi o que a União Soviética fez. Parou a corrida espacial. Eles pararam, né? E isso é muito personificado no Baldwin. Que o Baldwin na série foi piloto do Apollo 10.
E isso realmente aconteceu na vida real. Ele ficou a 10 metros de pousar na Lua, não pousou. Que é o grande arrependimento da vida dele. Exato. Depois ele foi para ser o primeiro homem em Marte e teve que recuar de novo, né? Por questão de segurança. Sim. E no final ninguém foi, né? Mas voltando lá à questão. Como a União Soviética ficou sem dinheiro, né? Ela entrou em colapso. Só que na série, a União Soviética não entra em colapso. Porque eles progridem explorando o hélio da Lua também, né? Porque os Estados Unidos e a União Soviética fazem um tratado de Tordesilhas lunar, dividindo a Lua em metade dos Estados Unidos, metade para a União Soviética. E aí vai explorar a energia limpa. Exato. Inclusive quem faz isso é o Reagan. Sim. Inclusive é o Reagan. O Reagan faz Agora, isso. vamos lá. Só para encerrar um pouquinho, que a gente já está falando aí há algum tempo, os efeitos especiais. Cara, quanto efeito em quantos episódios? Porque cada episódio sendo um filme, né, quase um longa-metragem, você vai ver muito, mas muito efeito especial bom. Sim, isso é uma característica do serviço da Apple, tá? Porque a Apple queria explorar essa questão do streaming, e a Apple tem muito dinheiro. Hoje é a empresa que tem mais dinheiro em banco que muitos países do mundo juntos, né? Então, a Apple não quer quantidade, ela quer qualidade. Então, ela investe bastante dinheiro e a série tem que ter bons roteiros, bons efeitos. Isso não só no For All Mankind, mas todas as séries da Apple estão aí, né? Se você ver, muitas hoje estão concorrendo a Emmy, inclusive, né? Grammy mesmo. Sim. E entre outras coisas, né? Filmes do Oscar estão no serviço e tudo mais. Agora, segundo o Fernando, tem uma das cenas que ele mais gosta, né? Que é nessa corrida para Marte. Sim, antes de falar da corrida para Marte, deixar o Fernando nervoso, são as naves. Porque a gente vê, né? Primeiro que a gente vê os ônibus espaciais começando, né? Então vem a era dos ônibus espaciais. A gente vê foguete sendo lançado da água, que era um foguete nuclear grandão que os americanos tinham um projeto, mas não foi feito, né? O Ivo sempre fala disso, né? Falando nisso, o Diário de Bordo número 27 é exatamente sobre isso. É a capa do For All Mankind, tá? Falando com uma matéria do Ivo e do Paolo, e aí a gente tem cerca de 14 páginas falando dos projetos cancelados devido a parar a corrida lunar. Então você tem todos esses foguetes, todos esses ônibus espaciais que poderiam ter sido, e vai estar no nosso Diário de Bordo, é o próximo Diário de Bordo, tá lindo, tá pronto. Vocês tomaram o maior spoiler agora sobre o Diário de Bordo em vez de ser da série, hein? Mas exatamente. Falando nisso, se você não é sócio da Nova Frota, pense em se associar, porque você recebe material físico na tua casa, tá? Você paga uma mensalidade e recebe o material. Entre eles a revista com 48 páginas, uma revista de ficção científica, de Jornada nas Estrelas, de ciência, tem tudo aqui. Acho que atualmente é a única nerd, né, geek do mercado. Então isso é uma das coisas que você recebe, 48 páginas coloridas, a gente sempre tem algum brinde, tipo cards, a gente sempre tem boletins, e cara, vale a pena você pelo menos arriscar aí 1-2 mesinhos, ver aí como é que funciona, se associa, deixa o seu like, compartilha e vamos continuar, vai para fechar esse negócio. Além disso, nós temos o ônibus espacial Buran, que existiu, né? Existe, né? Tá meio derrubadinho, mas existe, que fez uma missão na vida real em órbita. E detalhe, apesar de você olha assim, o Buran, o ônibus espacial americano são iguais, o Buran, ele era autônomo, o real. Ele fez a volta, uma órbita na Terra sem ninguém dentro. Pousou e está lá, estocado. Na série, ele vai até a Lua. E encontra lá a segunda geração de ônibus espaciais, que eram os ônibus que iam para Marte. Exatamente. E tem as naves que vão para Marte, a maioria tem os foguetes nucleares, que era uma coisa que estavam desenvolvendo na época. Agora estão voltando a falar nisso e usam um veleiro espacial. Não, a ideia de criar um veleiro em cima da própria nave foi tirada do Vento Solar, é um livro do Arthur C. Clarke, onde você abre uma vela espacial no meio do espaço que ninguém esperava. Exato. Tá? Ninguém esperava, isso acontece, não vamos falar em qual cena, mas uma das cenas abre uma vela espacial e isso faz com que o vento solar dê um impulso na nave e eles ganham a corrida, entre aspas, né? Porque aí tem muita reviravolta. Mas ganha a corrida, naquele momento eles passam todas as naves.
Sem contar que você tem uma estação espacial na corrida, né? Tem uma estação espacial, tem bases na Lua. Não, você imagina, a tem estação bases espacial vai para lá, vai Sim. para Marte, cara. Olha a doideira. Não era uma estação, era um hotel. Então, mais deixa de ser, é mais louco ainda. Exato, né? Mostrando que qualquer pessoa poderia ir para o espaço. Exato. Né? Quer dizer, é muita tecnologia. É muita tecnologia e é uma tecnologia, a grande parte dela, ou ela existe, ou ela existiu, ou foi projetada. Ou poderia existir. Não é nada como o teletransporte de Star Trek, o sabre de luz de Star Wars, o hiperespaço de Babylon 5. Não, são tudo coisas que existem hoje. Tanto é que aquela estação espacial, ela mantém gravidade com giro. E tem um episódio fantástico onde a velocidade do giro começa a aumentar. Exato. E aí a gravidade para quem está dentro começa a ficar insuportável. Cara, que coisa linda aquilo. Aquilo é muito lindo. Aquilo é muito lindo. E os caras são salvos pelo Danny Stevens, que é o Casey Jones. Isso. Que tem uma relação de amor e ódio pelo Ed Baldwin, que é absurda, né? Esse daí é bem complicado, né? Inclusive na última temporada você tem vontade de matar ele e de matar o irmão também. E na verdade o pessoal expulsa ele da base e manda ele viver sozinho, né? Se você olhar, ele está em Marte, ele é expulso da comunidade, para você ver o nível do cara. Exatamente. E agora eu tenho uma pergunta muito importante para você. Não sei se você percebeu. Os americanos mandaram um ônibus espacial gigante para Marte. Sim. Os russos mandaram um foguetão para Marte. Gigante para Marte. A Hélice mandou uma estação espacial para Marte. Os coreanos mandaram uma Soyuz com 2 caras, ficaram 6 meses sentados. É isso mesmo, produção? Então, cara, é o que dá a entender, né, meu? Você tem uma Soyuz com um cara sentado 6 meses indo para o espaço, para Marte. Como é que pode? Não sei. Como eles conseguiram levantar e andar? Porque o cara vai numa Soyuz hoje, ele fica 2, 3 dias no espaço, para levantar ele precisa de ajuda. Resumindo, tem um cara na Coreia do Norte, um morreu, na Coreia do Norte, no filme, que chega em Marte primeiro que os outros. Exato. Eles conquistam Marte. Só que ninguém vai saber, porque ele não tem mais contato com nada, eles são salvos pela equipe, mas, putz... Nem os coreanos estão sabendo, porque não eles não conseguem contato de rádio. Não consegue mais nada. Mas agora você entrou num ponto bem legal da série. Que eles mostram que o espaço não é bonito, não é fácil, é muito difícil. E as pessoas morrem. Personagens principais morreram no espaço como heróis, ou morreram de forma estúpida. Sim, quase sempre. Muitas vezes de forma estúpida. E eles não são esquecidos. E você sabe que aquilo poderia acontecer a qualquer momento. Exato. Conquista do espaço é uma palavra que a gente usa, mas conquistar não vai conquistar nunca, né? A não ser que a gente realmente nos próximos séculos crie uma tecnologia absurda, porque do jeito que está, nós estamos bem longe de chegar perto disso. Não, totalmente longe. E dá medo, às vezes, de você ver as cenas de vocês querem ir para o espaço, né? Apesar que eu quero ainda ir. Você ainda quer? Eu quero. Nem penso nisso. Eu falo, pelo amor de Deus, quando eu era moleque eu até pensava, mas hoje em dia eu falo, isso tá louco, tá muito longe da minha realidade. Você vai para um lugar que você não consegue contato com lugar nenhum. Mas não devia estar, né? Tudo Se bem. a gente seguisse aquele caminho da série, em 1994 estaremos em Marte. Já teria até hotel. Já teria um hotel em Marte, provavelmente já estaria no cinturão de asteroides. Você está chegando em qual série? The Expanse. Exatamente. Eu acho que For All Mankind é prequel de Expanse. Tchau. Vamos lá, vai. Chega então, eu acho que deu um gostinho na série. Se você não assistiu essa série ainda, eu recomendo muito e você também, assista. Né? Tá? Vale muito, muito, muito a pena. A série é muito boa, os atores são ótimos, os efeitos são fantásticos, o roteiro é maravilhoso. Tá? Se existe alguma coisa de ficção científica feita hoje que é muito boa, é For All Mankind. For All Mankind é uma das melhores coisas já feitas, eu acho, de ficção científica, inclusive. Sim. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Você que está aí, muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau, tchau. É mais barato que alugar uma fita, né? É mais barato que alugar uma fita. Fala isso.